Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre pacotes no R. E o pacote de hoje é o GG Word Cloud. O que esse pacote faz? Ele gera uma nuvem de palavras, que é importante para quando a gente quer ver frequência das palavras, qual palavra é mais importante em um determinado contexto, e a gente consegue fazer de forma simples com essa extensão do ggplot2, GG Word Cloud. Vamos lá, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a documentação do pacote. Então aqui tem a parte de instalar e mostra algumas nuvens de palavras. Dá para ver aqui, gente, que de forma simples você já consegue criar a nuvem. E é claro, usando como extensão do ggplot2, então vai usar a linguagem do ggplot2. E à medida que vai passando aqui na documentação, eles vão explicando passo a passo, incluindo argumentos e melhorando a nuvem de palavras. E essa nuvem de palavras é bem legal em línguas diferentes, como se fala a palavra amor. Então são centenas de línguas e cada uma dessas línguas fala a palavra amor de uma forma. E aí, além disso, nessa nuvem aqui, tem a quantidade de pessoas nativas que falam aquela palavra. Então é muito legal, e aí juntou aqui e formou a nuvem. E também, se a gente vê aqui no final da documentação, mostra que é possível colocar uma cor, forma. Dá para fazer de várias formas essa nuvem para deixar ela mais legal de se apresentar. Inclusive, dá para colocar formatos aqui, formato de coração, acho que é tipo uma boca. Então, dá para colocar cor, formato, aumentar e diminuir o tamanho, dá para fazer muita coisa. Então, vamos lá pro R para que eu possa mostrar isso na prática para vocês. Então, gente, aqui no R, bora começar a trabalhar, bora ver como faz a nuvem de palavras na prática. E qual que é a importância da gente fazer a nuvem de palavras? É uma ferramenta que representa visualmente a frequência de palavras e quais são as palavras mais faladas que aparecem com mais frequência em um determinado contexto. Pode ser um discurso, pode ser um livro, pode ser em artigo. Depende do que a gente está querendo buscar e mostrar. Vamos começar aqui. A primeira coisa, como eu sempre falo para vocês, é instalar o pacote. Então, basta vocês instalarem. Eu já instalei. E a gente vai precisar de outros pacotes, como o dplyr e o ggplot2. Ambos pacotes a gente já tem aula aqui, então não deixem de ir lá ver. E se você quer aprender sobre linguagem R, ggplot2, fazer gráficos, análises, além de como fazer uma pesquisa, a gente tem o Clube do Pesquisador. Lá a gente mostra tudo isso de forma muito bem explicada, tintim por tintim. É só clicar no link da descrição. Bom, a gente vai utilizar então aqui o banco de dados. Primeiro vamos carregar, né? Ctrl Enter, Ctrl Enter e Ctrl Enter. Beleza, a gente carregou os pacotes. Nós vamos utilizar esse banco de dados aqui, que foi fornecido pela documentação do pacote, que é o banco de dados que eu falei para vocês, que tem várias formas de falar a palavra amor por pessoas de diferentes países, né? E além disso, tem um número de falantes nativos daquele idioma que fala aquela palavra. Para acessar esse banco de dados é simples, porque ele faz parte do pacote GG Word Cloud. Então basta a gente colocar a data e entre parênteses colocar o nome do banco de dados e dar Ctrl Enter. E o pacote tem uma série de listas de palavras, então dá para treinar bastante com diferentes listas de palavras. Vamos aqui. Essa função aqui, ela mostra as 6 primeiras linhas, então dá pra gente ter uma noção de como tá a tabela de dados. Aqui então tem cada uma das variáveis. Tem aqui o país de origem na primeira coluna, a palavra, né, a forma com que fala a palavra amor, name aqui, tipo, né, o idioma, aqui é o número de nativos e o número de pessoas que falam aquela palavra. Se necessário, a gente também pode converter para uma data frame. Eu mantive aqui o nome do objeto, o nome da tabela, colocar aqui as.data.frame e entre parênteses o nome do banco de dados. Pronto, só dar Ctrl Enter aqui, já transformou numa data frame. Então esse aqui é o nosso conjunto de dados. Tem outro conjunto de dados aqui também, que é com a palavra obrigado. É a mesma coisa aqui da palavra amor, só que com a palavra obrigado, para a gente poder treinar. Então pode treinar com esse outro banco de dados aqui, a mesma coisa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma nova coluna, que vai ser uma coluna em que a gente vai colocar um
ângulo de forma automática para que a gente consiga fazer com que a palavra fique não só em 90 graus, fique em vários ângulos. E aí a gente consegue fazer formas diferentes, porque a gente consegue rotacionar essas palavras. Basicamente, eu estou adicionando dentro do banco de dados uma variável que eu vou chamar de ângulo, e aqui eu vou colocar o cifrão. O cifrão basicamente faz isso. Eu adiciono dentro do meu banco de dados uma nova coluna. Se eu adicionar o nome de uma coluna que não existe no banco de dados, ele vai criar uma nova coluna. Se eu colocar o mesmo nome de uma coluna que já existe, ele vai substituir aquela coluna. Então aí depende do objetivo. Se eu quero substituir uma coluna por uma nova, ou se eu quero criar uma nova coluna sem substituir nenhuma outra coluna. Aí é que a setinha que vai atribuir a esse objeto, eu vou fazer uma amostra. O C aqui é de concatenar, onde eu vou agrupar. Então eu vou pegar aqui menos 90 graus, 0 e 90, e eu vou criar de forma aleatória ao longo das minhas linhas valores entre menos 90 e 90 positivo, dentro aqui do nosso conjunto de dados. E replace igual a true é que eu quero que, se um valor for tirado, ele possa ser tirado novamente. Então vamos rodar, e a gente criou uma nova coluna aqui dentro do banco de dados chamada ângulo, com os ângulos para a gente poder rotacionar as palavras. Bom, depois disso, vamos criar o nosso gráfico. Vamos utilizar aqui a função ggplot, que a gente está usando o ggplot 2, o nosso banco de dados. Dentro da estética aqui, nós vamos colocar aqui a nossa lista de palavras, que é a coluna word, a coluna aqui com os falantes, color também, e o ângulo vai ser a coluna que a gente criou do ângulo para rotacionar as palavras. Agora a função geotext word cloud área é onde a gente vai criar a mesma nossa nuvem de palavras. A gente vai aqui o caminho do arquivo PNG para a gente poder fazer o formato da nossa nuvem de palavras, o pacote que contém a imagem, que é o GG Word Cloud, e se tiver algum erro, ele vai exibir esse erro. Então, por isso que a gente colocou igual a true. Vai remover palavras que estão fora da área, esse argumento. Aqui é o tamanho máximo das palavras, a palavra que tiver maior frequência é o tamanho máximo. E aqui é o nosso tema do gráfico, onde a gente vai definir qual é o tema que vai ser plotado. Então a gente vai colocar aqui o tema minimal, a cor que a gente vai colocar das palavras com menor frequência e a cor das palavras com maior frequência. E é só isso. A gente vai dar Ctrl Enter aqui e vai ter o nosso gráfico. Vamos esperar a magia acontecer. E aí, gente, esse aqui é o resultado final do gráfico. Ficou bem legal, né? Ficou em formato de coração e nem é tão difícil assim de fazer. Se vocês gostaram desse pacote, dá uma explorada lá na documentação do pacote. Não esqueça de curtir, compartilhar, para que mais pessoas conheçam esse pacote incrível e para que a gente continue fazendo esse trabalho. Então, curte, compartilha, comenta. Isso tudo ajuda muito na divulgação do vídeo. E até o próximo pacote. Até a próxima aula. Tchau!